Olá! Hoje a gente vai desvendar uma tensão que fica ali bem no centro de muitas dúvidas. Qual a diferença entre a nossa natureza em Cristo e a nossa submissão ao governo dele? Vamos mergulhar fundo na arquitetura da herança espiritual. E para começar, vamos direto ao ponto. A questão é essa, e ela gera muita, mas muita insegurança. E claro, a Bíblia não alivia. Tiago aqui é bem enfático. E isso coloca um peso enorme no problema. A gente não está discutindo se as obras importam ou não, porque elas importam e muito. A grande questão é, que tipo de obras confirmam o quê? E a primeira chave para a gente resolver esse quebra-cabeça é entender que a vida espiritual não é uma coisa só, um pacote único. A Bíblia apresenta ela em camadas, sabe? E a confusão toda começa quando a gente mistura tudo e trata como se fosse a mesma coisa. Agora, olha que interessante como isso organiza tudo. O novo nascimento, ele fala de natureza. A santificação, bom, isso é um processo. O reino tem a ver com governo. Já a herança fala de maturidade. E, por fim, o galardão, que é sobre responsabilidade. Cada um é uma dimensão diferente, e a Bíblia nunca confundiu essas coisas. Ok, então vamos focar nessa primeira camada. O que de fato confirma a salvação? O que é o novo nascimento? Qual é o verdadeiro sinal de que alguém foi regenerado? Então, o ponto crucial é este aqui. A evidência não é uma vida sem pecado ou uma maturidade que aparece do dia para a noite. Não. É uma mudança fundamental na inclinação do coração. É uma nova direção interna, mesmo que a caminhada ainda tenha tropeços. E essa passagem do apóstolo Paulo ilustra isso de um jeito genial. Ele não está descrevendo alguém que não é salvo. Pelo contrário, ele está descrevendo a realidade de quem tem duas leis operando dentro de si em pleno conflito. E essa luta interna é, por mais estranho que pareça, um sinal de vida. E aqui a gente vê isso bem claro, né? Antes da conversão, a pessoa vive em harmonia com o pecado, porque só tem uma lei dominando ali. Mas depois da conversão, surge um conflito. A pessoa salva vive nessa tensão. Já quem não foi regenerado, vive em paz com o pecado. Esse é o grande divisor de águas. Isso nos leva para uma distinção que parece técnica, mas, olha, é fundamental. Na prática, como é que se diferencia um crente imaturo, que está ali lutando, de alguém que simplesmente não nasceu de novo? Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. A pessoa salva, mesmo imatura, tem um conflito interno real, sente tristeza e se arrepende quando cai. E embora possa até resistir ao governo de Deus, ela não rejeita o senhorio dele. Já a pessoa não nascida de novo, ela vive em paz com o pecado, justifica as próprias ações e, no fundo, rejeita o senhorio de Cristo. E a Bíblia nos dá um exemplo perfeito disso lá na igreja de Corinto. Paulo chama eles de santificados em Cristo Jesus, ou seja, ele está confirmando a salvação deles. Mas logo em seguida, ele chama os mesmos de carnais e meninos. Eles eram salvos, sim, mas não eram governados pela maturidade espiritual. Então, o que isso significa na prática? Que uma pessoa salva pode, por um tempo, viver de forma carnal, resistir a amadurecer, não se submeter totalmente, pode ficar estagnada, sabe? Salva, mas sem avançar para os níveis de responsabilidade que o reino propõe. Mas aqui tem uma linha que não pode ser cruzada. Tem algo que essa pessoa simplesmente não consegue fazer: viver em paz com o pecado. O Espírito Santo vai incomodar, vai confrontar, vai corrigir. A ausência total desse incômodo interno é um indicativo muito forte de que talvez não tenha havido um novo nascimento. Com tudo isso na mesa, agora a gente consegue resolver aquele problema lá do início. O que fazer com aquelas passagens difíceis que dizem que certas pessoas não herdarão o reino? A chave está em redefinir o que a gente entende por herança. Textos como os de Gálatas, Coríntios e Efésios não estão falando sobre perder a filiação, sobre deixar de ser filho. Estão falando de outra coisa. Herança, nesse contexto bíblico, é uma recompensa, é como se fosse um prêmio pela maturidade, pela responsabilidade e pela submissão ao governo de Deus. Não é a mesma coisa que ser filho. A filiação vem pelo novo nascimento, a herança pela obediência. Então, o ponto crucial é este. Filiação não é a mesma coisa que herança. Todo filho nasce e pertence à família, certo? Mas nem todo filho herda responsabilidades e recompensas de governo. A parábola dos talentos ilustra isso perfeitamente. Todos ali eram servos, mas nem todos receberam autoridade para governar.
Isso nos leva para o fechamento e ajuda a gente a reenquadrar todo o objetivo da vida cristã. Se a salvação está segura por causa da nova natureza, então, qual é o propósito de tudo isso? Essa tabela final resume a nossa análise. A salvação, ela é evidenciada por uma nova natureza e por aquele conflito interno com o pecado. Já a participação no reino, essa é evidenciada pela submissão prática ao governo de Deus. Uma coisa confirma a identidade, a outra expressa o propósito. E este versículo fecha o ciclo. As boas obras não são uma condição para a gente ser salvo, mas sim o propósito para o qual fomos salvos. A gente não faz para merecer a salvação, a gente faz para expressar o governo de Deus através da vida que a gente já recebeu. Portanto, a salvação não é a linha de chegada, de jeito nenhum. Ela é a linha de partida. A pergunta deixa de ser sobre a segurança da salvação e passa a ser sobre o propósito dela. A pergunta se torna: para que fomos salvos? E essa é uma questão que nos move da ansiedade para a ação.